CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 4 minutos, grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do nosso CBN Esportes. Hoje, quarta-feira, dia 24 de julho de 2024. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. E começamos o nosso giro de manchetes falando dos Jogos de Paris 2024. A Olimpíada começa oficialmente na sexta-feira, porém, o futebol masculino começa hoje. 8 jogos agitam Paris, neste momento jogando Argentina e Marrocos pelo Grupo B. E agora o destaque do Guarani, que entra em campo nessa quarta-feira contra o Amazonas fora de casa. O Bugre buscando a vitória para quebrar esse longo jejum incômodo na competição. O destaque do Bugre é com você, Antônio Lupi. Grande Júlio, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o CBN Esportes desta quarta-feira. Hoje é dia de Guarani e o Bugre precisa vencer e reagir na Série B do Campeonato Brasileiro. Pensar diferente, esquecer o que ficou para trás, até porque a campanha é bem ruim. O técnico Pintado finalizou ontem a preparação do Alviverde para encarar o Amazonas. O goleiro Vladimir viajou e pode voltar ao time. Caio Dantas deve continuar como titular no ataque do Guarani. Por outro lado, mais um atleta pode deixar o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Bruno Oliveira, meia, deve voltar para o futebol da Coreia. Basquete, com o ginásio Costa Rodrigues lotado na última terça-feira, o SESI Araraquara venceu por 73-65 o Sampaio e festejou o bicampeonato da Liga de Basquete Feminino, a LBF. O time de São Paulo esteve entre os melhores da competição e buscava o título. Outro ponto positivo do SESI nessa reta final foi que, pela primeira vez, um time perdeu os 2 primeiros jogos e venceu os últimos 3 numa virada espetacular para garantir o título. Parabéns a todo o projeto do SESI Araraquara, muito consistente o projeto e grande vitória, grande virada num jogão contra a equipe do Sampaio. E agora o destaque do futebol paulista com André Neto. Em busca de voltar à liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visita o Fluminense nesta quarta-feira às 9h30, contando com o retorno de Richard Rios. Rival direto na briga pela ponta, o Botafogo encara o São Paulo no Morumbi um pouco mais cedo, às 7h30 da noite. O tricolor paulista conta com o retorno do atacante Caleri para a partida. Já o Corinthians entra em campo só na quinta-feira contra o Grêmio, em duelo direto na briga contra o rebaixamento. 2 gols é o que a Rainha Marta precisa fazer em Paris para se tornar a artilheira máxima da história das Olimpíadas. Com 13 gols marcados, a craque brasileira tem apenas um a menos que Cristiane, a maior goleadora do futebol nos Jogos Olímpicos, considerando homens e mulheres. E o destaque da Macaca, a Ponte Preta, que venceu e venceu muito bem o Vila Nova, Antônio Lupi. Em noite de golaços, a Ponte Preta venceu o Vila por 2-0 e continua com 100% de aproveitamento, jogando em casa, sob o comando do técnico Nelsinho Batista. Igor Inocêncio marcou o primeiro e olha, foi uma pintura. E o segundo em cobrança espetacular do Elvis. Resultado que é muito bom para a Ponte Preta, que fica um pouco mais distante da zona do rebaixamento. O próximo compromisso é contra o Sport, sábado. E atenção, mudança no horário. O jogo contra o Leão da Ilha estava marcado para as 6 horas e foi transferido para as 9 horas da noite na Arena Pernambuco.
O Internacional está fora da Copa Sul-Americana. O Colorado empatou com o Rosário Central ontem no Beira-Rio por 1-1 e a equipe precisava vencer o jogo por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Hoje tem Red Bull Bragantino e Barcelona do Equador. Jogo às 9h30 da noite. No primeiro jogo, empate em 1-1. Quem vencer segue na competição. E agora o destaque de Fábio Scheibe. Grande abraço para você, bem-vindo, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Noite de empates ontem pela Série B. Além do jogo da Ponte Preta que venceu o Vila Nova, tivemos o empate do Chapecoense com o Sport 1-1 e 3-0. Operário, Novo Horizontino, Mirassol e Avaí, Ituano e América não saíram do zero nos respectivos jogos. Hoje, às 9 da noite, tem Brusque e Paysandu. Claro, tem o jogo do Guarani também às 9h30 contra o Amazonas. E pelos Jogos Olímpicos, você falou há pouco, a Argentina vai perdendo para Marrocos 1-0 e a Espanha está empatando com os Uzbequistão 1-1. Tá tudo certo, calma aí. Carlão de Freitas, análise do CBN Esportes. Qual o destaque da opinião, Carlão? Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Destaque para a vitória consistente da Ponte, que pelo menos dormiu entre os 10 primeiros colocados. Pode perder posições, naturalmente, mas mostrou muita força, mais uma vez, no estádio Moisés Lucarelli. Agora fica aquela questão, né? Atingir o equilíbrio na competição, buscar pontos fora de casa para realmente pensar em algo melhor dentro da Série B. E hoje tem o Guarani e fica aquela esperança. O que falar para o torcedor bugrino? Acho que de explicações já estão todos esgotados, né? É manter aquela esperança, aquela chama acesa de que a vitória vai chegar um dia e que seja hoje. Você, ouvinte, pode participar, mande seu recado para 991869070, 991869070, fique à vontade para participar com a gente aqui do CBN Esportes. Tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, Eduardo Rodrigues, a coordenação de stream é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:11. Já pode. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Informações do trânsito com Thaís Azevedo aqui na CBN. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Avenida Princesa do Oeste tem lentidão na chegada ao viaduto Laurão. No sentido Vila Lemos, motorista perde tempo somente nos semáforos. A Via Expressa Valdemar Pascoal tem trânsito intenso da Rua Lusitana até a Rua General Marconte Salgado, que tem boas condições até a Avenida Norte e Sul. No sentido Vila Industrial, trânsito fluindo bem. Pela Avenida Norte e Sul, são boas as condições, sentido Taquaral. No sentido oposto, o motorista reduz a velocidade próximo ali à Rua Engenheiro Carlos Stevenson. Quem segue pela Avenida Júlio Prestes também não encontra dificuldades, é boa movimentação nos dois sentidos. A Avenida Rosimbo Maia agora tem lentidão somente pela pista da direita, sentido centro da Rua Paula Bueno até a Avenida Brasil. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN. Agora são 11h13. Você sabia que a Monroe inventou o amortecedor dos carros? E não para por aí. Hoje seguem desenvolvendo tecnologias para garantir a sua segurança e conforto. Monroe, a primeira para o mundo, para você. CBN Esportes Campinas.
11 horas e 14 minutos. Atenção, borracheiros, entrar em contato com o Fábio Scheibe. Ele precisa da sua ajuda. Seria um bom cliente, hein? Daqui no... Atenção. Você é borracheiro e tá aqui na região do São Gabriel. Júlio, atenção. Atenção. Qual que é o telefone aqui do WhatsApp? Borracheiro, 99860-9070. Mande sua localização pra Fábio Scheibe. Tem gol nas Olimpíadas, hein? Ele vai até você. Atenção, gol na Olimpíada. Ele está hoje... É o segundo de Marrocos. Marrocos fez uma campanha surpreendente na Copa do Mundo. Uma geração mais nova aí também. Tá mostrando serviço também. Fazendo 2-0 nas campeões do mundo na Argentina. Segundo tempo, 8 minutos da segunda etapa. Fico muito triste. Você não gosta da Argentina, Lu? Não falei nada, ué. Eu não posso gostar do Marrocos? Marrocos é legal. Eu Mas gosto. É que você disse que fico triste, né? Não feliz. Não, eu fico triste. Então com você uma notícia evidenciou dessa. uma torcida contra a Uma Argentina. sátira, Vamos cara. ser sinceros, Uma não sátira. gosto, não. Não gosto. Por causa de quê? Gosto só do Messi. Boa, Lupe. Porque eles são, você sabe, né? Sim, Os sim, atos que eles cometem não são legais. Vamos falar de coisa boa. São criminosos. Vixe, agora foi forte, hein? Você deixou um clima um pouco mais pesado. Vamos falar de coisa boa, vamos falar do futebol de Campinas. Hoje tem bola rolando às 9h30. O Guarani entra em campo contra o Amazonas. Você se lembra da última vez que o Guarani esteve em Manaus? Manaus, Copa do Brasil? Não, foi em 2022. Contra o Vasco da Gama. Olha, é verdade. Aquele 0x0 horrível. Mando do Guarani, não foi? Mando do Guarani. O Brinco estava passando por uma reforma no gramado, né? Bruno Nazário jogava no Vasco. Bruno Nazário. Andrei Santos, né? Aquele volante Verdade. que era promissor, muito promissor na ocasião. Nenê. Matheus Barbosa. Nenê. O Nenê estava nesse time também, então foi aí um 0x0 terrível a última vez que o Guarani esteve em território manauara. Só que esse jogo aconteceu na Arena da Amazônia. Na Arena da Amazônia. Hoje o jogo não acontece na Arena. O jogo acontece no estádio Carlos Zammit. Confesso que eu não conheço. Também não. Eu só por Carlos foto, Zammit. né? Só por foto. Parece um estádio mais acanhado, né, Sim. Lupe? É porque assim, Júlio, a gente precisa entender que não deve ser barato jogar nas arenas que foram construídas para a Copa do Mundo. É só você pegar aí o Mané Garrincha, que dificilmente recebe jogos. A Arena Pantanal hoje é a casa do Cuiabá, mas também é um estádio muito grande em relação ao público que acompanha os jogos do Dourado. Então o Amazonas, que é um time novo, né? O Amazonas é um time empresa, né? Recém-criado lá em Manaus. Ele também não tem ali uma grande torcida, mas aos poucos está conquistando o seu espaço. O time mais tradicional do Amazonas, pelo menos eu me lembro, não sei se o Carlão tem mais conhecimento dos times nacionais, mas era o FEST, né? O do Amazonas. Nacional. Rio Negro. São Raimundo. São Raimundo também. Então, todos esses times jogaram contra o Guarani. Jogaram contra o Guarani. Agora, os que estão em evidência é o Amazonas, que está na Série B, e o Manaus, que também é um clube novo, né? Que inclusive quase chegou a disputar a Série B, mas não conseguiu acesso. E hoje o Guarani busca a reabilitação jogando no estádio Carlos Zammit, na casa do Amazonas. A gente já falou aqui muitas vezes que o jogo é decisivo, porque o Guarani é o lanterna da competição, tem apenas 7 pontos. Se quer manter, se o time quiser ficar na Série B, precisa reagir, já não tem mais tempo de corrigir a rota. Hoje é vencer ou vencer. Outro resultado, dependendo do que acontecer, o empate pode ser bom, mas um resultado negativo, mais uma vez, deixa a situação do Bugre desesperadora na segunda divisão do futebol brasileiro. A partida acontece às 9h30 da noite e é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E o time ainda não está totalmente definido. Existe aí a possibilidade do técnico Pintado colocar 3 zagueiros. E quais seriam esses zagueiros? O Léo Santos está fora, né? O Léo Santos ele está fora porque ele está suspenso, o Jefferson também. Uma das possibilidades é colocar o Lucas Adel junto com o Matheus Salustiano e também o René Santos. Mas isso é uma possibilidade. Também existe a manutenção do esquema tático que ele vem utilizando nos últimos jogos. Notícia positiva para o torcedor do Bugre. O Vladimir, que ficou fora da partida contra o Goiás, foi vetado no vestiário, viajou com a delegação e deve ser o titular. Já na lateral esquerda, sem o Jefferson, Vinícius Iugi deve ser o escolhido. E na zaga, a estreia do René Santos, que ficou no banco contra o Goiás e deve ser titular pela primeira vez. Provável Guarani com Vladimir no gol,
Pacheco na lateral direita, René Santos, Matheus Salustiano e na esquerda o Vinícius Iuge. No meio-campo, Gabriel Bispo, Matheus Bueno. Uma pequena possibilidade aí do Lucas Adel com 3 zagueiros e Luan Dias. No ataque, o Ayrton, o João Vitor e também o Caio Dantas. Caio Dantas, aliás, que o Pintado destacou em entrevista coletiva que vai chegar um momento em que ele vai precisar parar para ficar 100%. O Caio, que é o artilheiro, é o principal goleador do Guarani, ele meio que tá jogando ali no sacrifício. Tá tentando ajudar e tem ajudado muito. E o Guarani, então, deve ser esse time. Vladimir Pacheco, René Santos, Matheus Salustiano e Vinícius Iuge, Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias, Ayrton, João Vitor e Caio Dantas. Só para passar o time do Amazonas, o time mandante, o Amazonas que tem 20 pontos, né, do técnico Rafael Lacerda. O Amazonas que na última rodada vem de 2 resultados considerados bons, fora de casa, né? Venceu o Botafogo por 1-0 e empatou com o América, que é um dos candidatos ao acesso, em 0-0. Provável time da Onça Pintada, com um Marcão no gol, Ezequiel na direita, Miranda e Ivan Alvarinho na zaga e o Fabiano na lateral esquerda. Meio campo com Jorge Jiménez, Barros e Rafael Tavares. No ataque, Enio, Sassá Lotelli e Matheus Serafim, outro ex-jogador do Guarani. Muito bem, muitos elementos aí pra gente comentar, né, Carlão? O time do Amazonas é um time do mesmo campeonato do Guarani. Ah, mas o Guarani é o lanterna, é uma diferença de 13 pontos. Mas é um time que eu acredito que fique aí entre 17º e 15º lugar durante todo o campeonato. Então, mesmo fora de casa, o Guarani tem que encarar como um confronto direto nesse momento. É uma chance, né, Júlio? Até porque ultimamente está tão difícil jogar no brinco de ouro, tal a pressão, o excesso de responsabilidade, isso acaba afetando a equipe, né, psicologicamente e, claro, tecnicamente também. E a última impressão fora de casa foi boa, né? Mesmo a vitória não acontecendo contra o Novo Horizontino, mas o Guarani enfrentou uma das boas equipes da Série B, uma equipe postulante ao acesso, e enfrentou de igual para igual, com momentos melhores que o Novo Horizontino, merecendo até a vitória, de repente, se tivesse encaixado aí algumas oportunidades. Engraçado, né? A situação do Guarani, o que a gente vai falar agora? Lá na resenha eu falei, ô Lupe, o que você fala do Guarani quando você tá no BDC? Não tem muito o que falar, né, cara? Falar do campeonato, a esperança e tal, é pensar jogo a jogo, é esquecer o que está acontecendo em termos de pontuação, porque nem a vitória hoje alivia a situação do Guarani. Então olha só como tá difícil. Então encarar jogo a jogo, claro, como uma decisão, é um jogo fora de casa, o Guarani traz aí uma boa partida contra o Novo Horizontino, o Amazonas, pela necessidade de vencer e encaixar mais um resultado positivo, deve tomar a iniciativa do jogo, é um estádio acanhado, a pressão vai ser intensa, só que é jogo de contragolpe, então jogo para João Vitor, que jogou bem, hein? João Vitor jogou bem a última partida, arrematou de longa distância, buscou jogo, né? E é uma partida hoje que se encaixa com a característica do João Vitor. O Caio Dantas é chover no molhado, uma grata surpresa, né, com relação às contratações neste 2024, um dos poucos acertos da diretoria do Guarani. Então a gente se apega nisso, é jogar o jogo, esquecer o que está acontecendo na Série B, esquecer propriamente o campeonato, a situação, e tentar encarar o Amazonas, que vive uma grande fase, só que essa boa fase ela tem que ser consolidada dentro de casa, algo que não aconteceu ainda para Onça Pintada. Pois é, Fábio Chaib, a situação do Guarani envolve também a confiança, né? Falta confiança pro elenco. Eu particularmente acho que ele não vai colocar 3 zagueiros. Deve ir com a formação que vem jogando habitualmente. Exatamente, nada melhor que ganhar um jogo fora de casa, né? A gente sabe que no Brinco de Ouro é a casa do Guarani, mas a pressão que tá tendo ultimamente, né? Com a falta de resultados, a torcida acaba jogando, entenda bem, não vai torcer contra, mas acaba jogando contra com aquela pressão que faz, com aquela ansiedade pelo resultado, e jogando fora de casa, num estádio menor até, né? Vai sentir também a pressão, mas de uma forma do visitante, pode ser uma boa pro Guarani pensar nessa retomada. Começar ganhando fora de casa será essencial. O Guarani que ontem viu a distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento aumentar, né? Porque a Chapecoense empatou a partida. A 17ª rodada começou com a diferença de 11 pontos do Guarani para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, aumentou para 12. Mas como a gente disse, não é hora de ficar olhando para a tabela e sim
para dentro de campo buscar esses 3 pontos que serão necessários e fundamentais para uma recuperação bugrina, né? Eu acho difícil, Júlio, você tocou no assunto dos 3 zagueiros, o Pintado utilizar essa formação. É claro que naquelas semanas cheias, né, o Pintado deve ter trabalhado esta formatação e tal. Mas do jogo do Goiás pra cá, eu acho difícil, porque o Guarani treinou lá em Manaus, né? Treinou ontem, né? Porque ele viaja na... E aquele treino lá no que tira Baianão. viagem, né? 5 horas de viagem. Então eu acho difícil. Preparar efetivamente este esquema para este jogo contra o Amazonas, ele não preparou. Nesse treino aí para tirar a viagem do corpo, ele não preparou. Agora, naquelas semanas cheias, ele deve ter testado algumas situações, mas eu tô com você, Julião. Eu acho que ele vai permanecer com o mesmo esquema. 3 zagueiros sem ter trabalhado efetivamente para esse jogo contra o Amazonas, eu acho um risco. Ô, Júlio, Sim, Lupe. e só pra fechar o noticiário do Bugre, tem jogo hoje, mas o processo de reformulação no elenco, ele continua. O Guarani contratou jogadores, mas também atletas estão deixando o estádio Brinco de Ouro. O Bruno Oliveira, que foi contratado justamente para a Série B, ele acertou a rescisão de contrato para voltar para a Coreia do Sul. Ele estava jogando na Coreia, veio para o Guarani e agora volta para o futebol coreano. O Bruno Oliveira, que sofreu bastante com as lesões nessa curta passagem pelo Guarani. E 2 jogadores da base também deixaram o clube. O lateral esquerdo Eliel e o atacante Tel, que são da base do Guarani, eles foram emprestados para a Portuguesa, a Lusa, que está disputando a Copa Paulista e que vai disputar o Paulistão ano que vem. A Lusa que garantiu vaga aí na elite do futebol paulista e também na Série D do Campeonato Brasileiro. Então o Tel, atacante, bom jogador, a torcida gosta muito do Tel, até pelo que ele apresentou quando disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o Eliel, que inclusive já recebeu oportunidades no time principal, serão reforços da Portuguesa para a disputa da Copinha, da Copa São Paulo. Olha, o Bruno Oliveira foi uma decepção, né? Foi. É o chuta-chuta. E assim, ele esteve pouco em campo, né? Sempre alguma coisa no departamento médico, um desconforto ali, um desconforto aqui, só atrapalhou a sequência dele. Até no Arena a gente estava falando ontem, né, que o Guarani tá sofrendo com essa falta de meias também, porque agora só sobrou o Luan Dias, né, que não tá passando por um bom momento, mas não tem um substituto à altura ali, caso necessite o Pintado, porque tinha o Bruno Oliveira, tinha o Gustavo França, tinha o Chay, a gente estava conversando sobre isso ontem no Arena, e não sobrou ninguém, sobrou apenas o Luan Dias, que não tá mostrando bom futebol. Às vezes, no famoso erro de estratégia, né? É o dirigente pensar somente naquele momento, no desempenho do atleta naquele instante. Então você abre mão. Tudo bem, o Chay eu acho que não tinha jeito, né? Não se encaixou, ganhava muito e tal. Mas o Gustavo França, cara, pelo que o Gustavo França estava desempenhando, ele não deixava muito a desejar em relação até ao Luan Dias. Aquele jogo fatídico contra a Chapecoense, o Gustavo França que assumiu a responsabilidade. E ele que faz o gol, aliás. Né, houve uma melhora quando ele entrou naquele dia, né? Aí você desfaz o contrato, negocia aí o Gustavo França. O Chay não fica por razões óbvias. Aí o Bruno Oliveira volta para a Coreia, que não tem nem como você brigar por uma proposta, né? É desigual. E você fica com o Luan Dias, que também tá semelhante ao Caio Dantas aí, tá precisando parar. Quase, o próprio Pintado disse que contra o Goiás, quase que o Luan não vai pro jogo. Porque é um cara que vira e mexe tá aí convivendo com lesões musculares. Ou seja, você fica sem um meia. E, gente, sinceramente, eu sou um entusiasta de camisa 10. Eu acho que futebol sem um camisa 10 não se faz. Não adianta só ficar correndo lá na frente, se não tiver um cara organizador, um cara que pensa, e olha que o Luan Dias não está cumprindo, né, esse papel. Tá fazendo uma Série B bem abaixo. Agora, é o único que tem essa característica. Então, olha o erro de estratégia. Abre mão do França, perde o Bruno Oliveira, sai o Chay e fica com pela metade praticamente, porque o Luan Dias fisicamente também não está 100%. O França perdeu espaço com o Júnior Rocha, né? Se não me engano. Ele começa bem com o Loser, usa ele. Quem mais usou ele foi o Claudinei. Claudinei levou ele para Londrina. Sim, mas eu acho, será que isso, eu tô fazendo uma pergunta, também não é reflexo, Júlio, Carlão, Fábio Scheib, ouvintes do CBN Esportes, dessa mudança de comando técnico? Porque você tem o Claudinei. Claudinei usou o França a todo momento. Foi aí o 12º jogador, inclusive em algumas partidas como titular. Aí chega um outro profissional, a gente não acompanha os treinos, também é preciso destacar isso para saber se ele está entregando tudo aquilo que se espera do jogador. Mas aí o Júnior Rocha não usa. Aí a diretoria falou assim, ô Júnior, o França você vai usar? Falei assim, ó, eu não tenho
Só hipótese, tá? Sim. Não tenho eu não tô com a expectativa de usá-lo. Então vamos liberar? Londrina quer, por empréstimo. Aí libera. Aí hoje poderia ser peça fundamental pro esquema do Pintado. Eu acho que essas mudanças de comando técnico também resultam em algumas saídas. Não sei se estou certo ou errado. Você acha? Eu acho que eu tenho certeza. Então tá bom. Porque, cara, mudança de treinador, em algumas situações, é insustentável a manutenção de um treinador. Agora, ficar trocando a cada 5 rodadas, isso deixa qualquer jogador maluco, deixa o ambiente instável. Você não tem a certeza de que vai ser utilizado, chega um cara que gosta de você, depois sai o que gosta, entra o que não gosta. Esquemas vira um distintos. balaio de gato, vira uma bagunça. Eu sempre cito os podcasts que o Fábio Santos participa. Eu sou fã, gosto muito do Fábio Santos, ele falando do ano passado do Corinthians. 4, 5 treinadores, deixa qualquer jogador maluco, né? Então, e isso não é o ideal. É claro que no futebol de hoje é cultural, né? Manda o treinador embora, um choque de realidade, vai resolver. Agora, nem sempre resolve, aí fica essa bagunça. 11h30, depois do repórter do CBN, a vitória da Macaca contra o Vila Nova. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Repórter CBN. Quarta-feira, 24 de julho de 2024. A Polícia Federal executou 193 ordens de sequestro de bens e valores numa operação contra uma fraude bancária praticada pela internet. Os suspeitos são de 9 estados. A investigação começou em 2020 com um ataque cibernético contra a página online disponibilizada pela Caixa Econômica Federal para prefeituras. Segundo o banco, 150 contas de 40 municípios foram invadidas. A Caixa teve que ressarcir os cofres das cidades prejudicadas. As determinações judiciais foram cumpridas em Montes Claros, em Minas Gerais, e Itajaí, em Santa Catarina. Capitais brasileiras aceleraram os investimentos no começo de 2024, ano em que haverá eleições municipais. Os valores somados de 25 cidades chegaram a 5 bilhões e 200 milhões de reais entre janeiro e abril. O montante representa crescimento de 64% na comparação com o mesmo período de 2023. Os recursos investidos mais que dobraram em relação ao ano em que os atuais prefeitos foram eleitos, em 2020. Os dados são do portal Compara Brasil. A página reúne informações dos relatórios resumidos de execução orçamentária entregues pelas prefeituras à Secretaria do Tesouro Nacional. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai fazer um discurso hoje à noite para explicar por que desistiu da candidatura. Ele também deve falar dos planos até o fim do mandato. O democrata recebeu alta ontem, depois de fazer um teste de Covid-19 e teve resultado negativo. Biden ficou isolado durante 5 dias por causa da doença. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas.
A tragédia do Rio Grande do Sul está deixando rastros devastadores em centenas de municípios, resultando em vítimas, feridos e milhares de desabrigados. Muita gente está ajudando e a nossa região está engajada nesta rede de solidariedade. Acesse o site juntoscomriograndedosul.com.br, verifique as ações de sua cidade e saiba como ajudar. Seja solidário e demonstre seu apoio às vítimas dessa tragédia sem precedentes. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. Júlio Nascimento. Onze horas e 35 minutos, estamos de volta. Fábio Chaib tem informação. Tem gol nas Olimpíadas, Jogos Olímpicos. Primeiro é o gol da Espanha, a Espanha fazendo 2-1 no Uzbequistão. A Espanha que foi vice-campeã olímpica, né? Medalha de prata justamente pro Brasil em Tóquio em 2021. E agora o jogo da Argentina. A Argentina desconta contra Marrocos, o time do técnico Mascherano. Gol de Simeone, faltando 15 minutos fim de jogo, 30 minutos segunda etapa. Marrocos 2, Argentina 1. Ô, Júlio, posso te imitar e ser um pouco... Pô, que honra, Carlão. Sempre uma satisfação enorme. Mas te imitar que o senhor é um menino polêmico, né? Você gosta da polêmica. Sim. O que você acha do futebol masculino nas Olimpíadas? Não me apetece. Eu acho que não engaja, né? Não engaja. A gente não tem essa cultura. A gente focou muito no futebol masculino em 2016 por jogar no Brasil. Era um título que faltava. Aí mobilizou o Neymar, mas aí teve aquele momento ruim, quando trocaram a camisa 10 do Neymar pela da Marta, aquela polêmica toda de 2016, mas... Não pega, né? Eu acho não me pega não, cara. O próprio símbolo não é da CBF, né? É estranho. Né? Você vê, a Espanha perdeu a última Olimpíada pro Brasil, eles não se importaram e mantiveram... Mas aquilo boa era... parte do grupo da Euro. Era um processo, era um planejamento. Né? Mas já houve uma discussão, né? De não ter o futebol masculino. Sim, já houve. Já né? houve. Já. Os atletas veem o futebol masculino como sendo algo diferente. Meio desdém, né? Sim. Meio desdém. A Argentina acho que tá com o Julian aí, né? Pelo jeito. Tá, com o Julian, com o Almada, que é do Botafogo. Mas o Almada tem... O Julian também tem idade, mas o Almada o Julian é consagradíssimo, né? Com títulos e mais títulos. Mas os jogadores, assim, né, com esse status do Julian Álvares como exemplo, ele olha com desdém realmente as Olimpíadas. É isso, tô com você, viu, Carlão? Não gosto muito. Compensação feminino parece que é mais importante que a Copa, né? Engaja. A gente fica muito frustrado quando o Brasil não vai bem na Olimpíada, no futebol feminino, assim, a gente torce bem mais em comparação ao futebol masculino. A gente percebe, ontem o Lupe falava da Marta, cara, nossa, ela tem uma... Você percebe no semblante dela, é uma ânsia de ganhar essa Olimpíada, né? Nossa, tá parecendo o Messi quando ele corria atrás da Copa do Mundo. É um negócio que ela fica... Eu acho que por isso que ela não encerrou ainda a trajetória dela na seleção, mas ela fica numa loucura, né? Pô, merecia mesmo. Mas né? não sei se o Brasil pode criar tanta expectativa assim. Né? É difícil. Eu acho que a Marta carrega uma responsabilidade, porque a imagem dela foi com que cresceu o futebol feminino. Então, assim, ela conquistando um título importante e pro futebol feminino a medalha de ouro é sim muito importante. Copa, né? Eu acho que seria... ela entrega de corpo e alma pro futebol feminino no Brasil. Porque se você for pegar todas as meninas que estão começando no futebol, as que são mais velhas e até as que são mais novas, elas têm uma referência, Marta. E eu acho que ela carrega muito essa responsabilidade, por isso que eu acho que tem esse semblante. Ela fica e eu torço muito para que elas conquistem Era semelhante ao Messi antes de Copa do Mundo. Toda competição envolvendo a Argentina, ele era tenso, completamente tenso. Tanto é nos pênaltis contra o Chile, ele chora, diz que vai abandonar a seleção. Essa carga emocional aí, em alguns momentos, eu acho que atrapalha demais, mesmo sendo atletas, né, muito acima da média. 11 horas e 38 minutos, Antônio Lupe, hora de falar da Ponte Preta e a empolgante atuação contra a equipe do Vila Nova com show de Elvis. Ô Júlio, o torcedor da Ponte que ontem enfrentou um horário ruim para ir no estádio Moisés Lucarelli, 9h30 da noite, pegou um ventinho frio lá no Majestoso, os termômetros marcavam 16 graus.
O torcedor que enfrentou essas dificuldades pagou o ingresso, valeu a pena, porque ontem, na vitória da Ponte por 2-0 em cima do Vila, a Ponte construiu esse resultado com 2 golaços. O primeiro foi do Igor Inocêncio, no primeiro tempo, que mais uma vez jogou improvisado na lateral esquerda e após um rebote de uma cobrança de escanteio, ele acertou um chute da intermediária e marcou um lindo gol. O segundo foi do Elvis, que ontem fez uma excelente partida, cobrança de falta, bola dentro da meia-lua e ele mudou um pouquinho a característica. Ao invés de tentar por cima da barreira, mandou uma bomba, sem chances para o Denis Júnior. Vitória importantíssima que coloca a Ponte Preta um pouco mais alto na tabela de classificação, ficando um pouco mais distante da zona do rebaixamento. Noite especial para o técnico Nelsinho Batista, que na última segunda-feira completou 74 anos e ontem recebeu o presente, a vitória que também garante o 100% de aproveitamento do treinador no comando da Macaca, jogando no estádio Moisés Lucarelli. E Nelsinho falou da importância também desse resultado para a sequência da Ponte Preta na competição. Eu acho que a vitória foi muito importante, né? A gente vinha de um resultado bastante injusto, na minha opinião, porque da forma que foi, do clima, né, de tensão, de calor, a gente até pensava, estava temeroso com o jogo de hoje, né? Mas eu acho que o pessoal da preparação física, o Thiago, o Giga, o próprio Norberto, estão de parabéns porque a equipe correu muito, né? Correu o que era necessário para ganhar o jogo, né? Organizada e a gente fica feliz com isso, né? Ganhamos aí o João Gabriel, né? Que é um jogador que estava aí, estava sendo observado, teve a oportunidade e é por aí, é buscar, né? E ver o que é melhor para o time. A gente já vem jogando nessa formação alguns jogos, né? Com a entrada do Emerson também, que está realmente ajudando muito ali, tanto na marcação como na distribuição também, o Castro, né? Enfim, eles estão dando uma proteção ali na frente da linha da nossa defesa importantíssima, né? Então a equipe ela tem a confiança para sair, para jogar, para sair em busca do gol. Nós tivemos hoje, o início do jogo, nós se perdemos um pouco porque a gente estava confundindo a correria do adversário com o nosso controle de bola. A partir do momento que nós conseguimos dominar a bola, controlar a bola e fazer os passes corretamente, o adversário já começou a correr errado, né? E foi assim no segundo tempo, que nós conversamos com ele no intervalo e pontuamos alguns detalhes que seria importante para a gente decidir a nossa vitória. E foi o que aconteceu no segundo tempo, né? Esse é o técnico Nelsinho Batista. Eu vou confessar algo aqui, já falei em outras oportunidades. O Nelsinho, ele é um cara que ele não esconde o que aconteceu no jogo. Você ouviu o que ele falou? Sim. A gente estava correndo errado. Se desesperando com a movimentação do Vila, né? E aí a gente começou a correr errado. E eu tentando passar para eles, até que ele conseguiu ajustar. E quem que correu errado depois? O Vila. Foi onde abriu espaço e a Ponte Preta. Ontem, poucas vezes vi isso, hein, Carlos? A Ponte vencendo por 1-0, mas buscando o gol a todo momento. Eu não vi o Vila fazendo uma pressão absurda no segundo tempo. E, inclusive, ontem, quando eu estava voltando para casa, quis prestigiar os meus amigos da Rádio de Goiânia, da CBN, e lá, um consenso. A Ponte mereceu a vitória. E isso é difícil, porque a imprensa lá é muito bairrista. E eles falaram, não, hoje o Vila, ele jogou bem, mas quem mereceu a vitória foi a Ponte Preta. Carlão de Freitas, uma vitória muito importante. Nossa, importantíssima, primeiro para sair ali daquela região da zona do rebaixamento, ficar no top 10, não sei por quanto tempo, né, ou por quantas horas, mas sentir esse sabor. Eu acho que a Ponte ela precisa pensar em algo maior dentro da Série B. Ela já está com uma pontuação interessante, né, de 23 pontos. Se ela virar com 23, já dá um desafogo para somar os 45 pontos. Então acho que dá para pensar em algo melhor dentro da competição.
Primeiro tempo a Ponte sofreu demais, principalmente com o lado direito de ataque do Vila Nova, né? O Luizinho Lopes, entendendo até a improvisação do Igor Inocêncio, estudou a Ponte, explorou muito aquele setor com o Elias, com o Juan Christian. Tanto é que o Ramon fez ali a dobra para ajudar o Igor Inocêncio, porque estava enfrentando muitas dificuldades. E no segundo tempo, por incrível que pareça, com a entrada do Everton Brito, parece que a Ponte melhorou nesse setor. O Vila passou a não explorar tanto, o Inocêncio mais confiante em virtude do gol também jogou bem, gostei. Taticamente o Brito fez uma grande partida. Ele não apareceu tanto para a torcida, mas taticamente fez uma grande partida. E aí as individualidades. Elvis jogou muito ontem, não só pelo gol, mas jogou muita bola, participativo, correndo. Apesar, né, a gente sempre fala, meio cheinho, mas demonstrando tá com o pulmão em dia, porque ele brigou realmente. Então o segundo tempo da Ponte que dá esperanças. Agora, é aquilo que a gente fala, é tentar encontrar esse equilíbrio na competição. Ter a mesma consistência fora de casa. É o esporte? É o esporte. É time forte? É time forte. É time de acesso, sim. Mas a Ponte tem que ir lá e tentar jogar, tentar equilibrar. Ela tem condições para isso. O esporte não deixou uma boa impressão aqui quando eu trabalhei no jogo contra o Guarani. Mas eu acho que ainda é tempo de saborear essa vitória sobre o Vila Nova, importantíssima, consistente, com 2 golaços, que deixou aí a torcida pontepretana muito feliz e esperançosa de dias melhores dentro da Série B. Ontem a gente viu o que realmente essa Série B é equilibrada, né? O que é muito parelha, né, essa Série B, porque é um time que está na vice-liderança, igual a Vila Nova. Lógico, o primeiro tempo deu algum susto na Ponte Preta, mas a Ponte ontem conseguiu jogar de igual para igual pro time que é segundo colocado. Vila, rapidinho, sim. Time de velocidade, o Juan Christian, bom jogador, o Urso, não teve o Henrique Almeida. A Ponte mostrando que é capaz de brigar realmente, se quiser alguma coisa diferente nesse campeonato, é isso que o Carão falou, né? Mostrar um bom futebol fora de casa, conseguir conquistar essa vitória fora de casa para dar uma alavancada no campeonato, porque senão vai ficar nessa mesmice de ganhar dentro de casa, perto de fora. Aí não vai sair do lugar, vai ter esse campeonato de segurança aí, né, de meio de tabela, mas... Só que mesmo se ela assim, quiser sonhar cuidado, um pouquinho, né, Júlio? a mais, tem que não é sempre, é muito difícil, é pouco provável que ela consiga permanecer com 100% em casa com o Nelsinho. E, por exemplo, ontem uma derrota já complicaria, ela ficaria com 20 pontos. Né, já ficaria ali muito próximo, com pontuação de rebaixamento, de repente. E agora, por exemplo, dá 3 pontos só dos G4, né? Fora de casa, ela tem que crescer, tem que evoluir, tem que ter atuações consistentes, criar casca, né, personalidade, para fazer um outro tipo de campeonato. Eu quero até dar uma olhada aqui, fazer um comparativo rápido com os anos anteriores, porque eu tenho a impressão que o campeonato ele tá muito... Equilibrado em termos de pontuação, né? Assim. Tem um bloco muito grande, que a diferença do 7º pro 16º, por exemplo, estamos na rodada 17, né? O ano passado, a rodada 17 terminou com o primeiro time na zona de rebaixamento com 15 pontos. O Botafogo tem 18 já. O Botafogo já tem 18. E qual a pontuação do 7º aí, Lu? O Botafogo ainda joga na rodada. O Sport tem 25. Tá parecido. Então parece que é o pelotão de baixo mesmo que tá... Mas, se você pegar... sem querer a gente tá falando da Ponte, mas sabe qual é o diferencial? O Guarani e o Santos. O Guarani. O Guarani e o Santos. O Guarani ainda não. Eu acho que o Santos vai ser mas tem uma diferença grande. Qual que é a pontuação do Santos aí? O Santos tem tá 4, 32. Né? Abriu 4. Então é o Guarani o diferencial mesmo. Porque o Guarani tem 7, aí o ABC, o último, já tinha 11. Tinha 11, exato. Agora, você pega isso aí que você falou, Júlio, do equilíbrio, você pega a Ponte, 10ª colocada, possivelmente deve perder posições. Ela está a 4 pontos do Novo Horizontino, que é o G4, né? Então é um campeonato muito parelho e a diferença realmente é essa. O Guarani ele ficou muito abaixo, ele ficou muito defasado em relação aos adversários. E acho que o Santos vai ficar também daqui pra frente. Eu acho que daqui a pouco o Santos... período que ele oscilou ali, né? O Santos vai disparar e o Guarani deu uma segurada nesse período, é verdade. Agora, fora de casa, a Ponte tem um Sport pela frente, né, Lupe? Vale a pena lembrar o torcedor que tivemos mudança no horário do jogo, né? O horário teve uma alteração, o jogo estava marcado para 6 da noite, esse jogo na Arena Pernambuco, né? Exato. Que não fica ali... Qual o nome da cidade? São Lourenço da Mata. Dá cerca de 60, 70 quilômetros. Eu fui lá uma vez. Fui fazer ponte e náutico. O caminho é meio ruim, né? Um anjo da guarda me salvou na volta. E aí o que aconteceu? A CBF mudou esse horário a pedido da emissora que detém os direitos de transmissão da Série B. Ele vai acontecer às 9 horas da noite. Então, Sport Ponte Preta, sábado, 9 horas da noite, na Arena Pernambuco, a Ponte buscando aí a primeira vitória fora de casa. Não tem o Emerson que recebeu o 3º cartão amarelo, tá fora do jogo. E o Emerson Santos, que ontem foi desfalque,
vai ser avaliado pelo departamento médico, pela fisiologia, para saber se tem condições de jogo ou não. 11h49, intervalo. Daqui a pouco tem informações do futebol paulista. A gente atualiza nesse momento. Faltando 2 minutos para acabar. 43 do segundo tempo. Marrocos 2, Argentina 1. Jogos Olímpicos de Paris 2024. 11h49. 7ª campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. 7ª campanha regional de combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A tragédia do Rio Grande do Sul está deixando rastros devastadores em centenas de municípios, resultando em vítimas, feridos e milhares de desabrigados. Muita gente está ajudando e a nossa região está engajada nesta rede de solidariedade. Acesse o site juntoscomriograndedosul.com.br, verifique as ações de sua cidade e saiba como ajudar. Seja solidário e demonstre seu apoio às vítimas dessa tragédia sem precedentes. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. Onze horas e 51 minutos. Vamos agora com informações do futebol paulista. Hoje temos jogos interessantes. Quem tem as informações é André Neto. Nesta quarta-feira começa a 19ª rodada e última do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, com disputa entre líderes. Às 7h30, o São Paulo recebe o primeiro colocado do campeonato, o Botafogo, no Morumbis. O tricolor paulista terá os retornos dos laterais Igor Vinícius e Wellington, que voltam de suspensão, além do atacante Jonathan Caleri, que treinou normalmente e está recuperado de dores na coxa. Quem fica de fora é o técnico Luiz Ubeldia, suspenso. O São Paulo que anunciou nesta terça-feira a contratação do volante Marcos Antônio, que chega por empréstimo de 1 ano da Lazio. O tricolor desembolsou R$900 mil para trazer o jogador de 24 anos e tem uma opção de compra obrigatória no valor de R$25 milhões, caso Marcos Antônio atue em 50% dos jogos no período do empréstimo. Quem estará de olho no jogo entre São Paulo e Botafogo é o Palmeiras. Vice-líder do Brasileirão, o Verdão entra em campo logo depois, às 9h30, no Maracanã, contra o Fluminense, com 2 novidades entre os relacionados. Richard Rios está de volta após a disputa da Copa América e Lázaro está recuperado de uma lesão muscular. Mike e Murilo, lesionados, são desfalques para o técnico Abel Ferreira. Na quinta-feira é a vez de Corinthians e Grêmio, duas equipes brigando na parte de baixo da tabela, medirem forças na Neoquímica Arena. O Timão vem embalado de 2 vitórias seguidas e Ramon Dias terá o retorno do volante Ranieri. Já Gustavo Henrique e Alex Santana receberam o 3º cartão amarelo e são desfalques para o confronto. Já o Santos descansa após a goleada por 4-0 sobre o Coritiba na última segunda-feira. Líder da Série B, o Peixe manteve o 100% de aproveitamento atuando na Vila Belmiro e agora se prepara para o próximo compromisso, no domingo, fora de casa contra o CRB. De São Paulo, André Neto. Obrigado, André Neto. Obrigado pelas informações. Jogaço de bola hoje, Flusão contra Palmeiras, hein? Você sabe, Chabe, que hoje tem o duelo paulistas versus cariocas, hein? É verdade, São Paulo. Quem vai levar a melhor? Essa amanhã questão, a gente conta né? aqui pra você.
Tem Palmeiras e Fluminense. Fluminense que tem a estreia do Thiago Silva no Maracanã, né? Que acabou jogando contra o Cuiabá no final de semana. Mais de 45 mil ingressos já vendidos. Fluminense que quer sair dessa zona incômoda da tabela. Tá na penúltima colocação agora. Deixou o Atlético Goianiense para trás. Mas tem que começar a ganhar pontos também para não entrar no segundo turno desesperado. O Palmeiras tentando alcançar a liderança. Hoje depende do jogo do São Paulo contra o Botafogo. Um outro grande jogo também, São Paulo e Botafogo. Caso o Tricolor vence, o Palmeiras também conquiste a vitória. O Palmeiras pode terminar a rodada na primeira colocação. Fluminense querendo reagir. Vamos saber como o Botafogo também vai reagir às lesões, né? Botafogo tem perdido jogadores importantes. O último, Júnior Santos, deve estar fora da temporada, né, Carlão? Rapaz, essa do Júnior Santos foi uma bomba, né? Um grande momento que o Botafogo vive, o Júnior Santos principalmente. Essa boa campanha do Botafogo está muito ligada a essa fase sensacional do gloriosíssimo Berimbau. Tem o Eduardo também. Tá a expectativa como que o Botafogo vai suportar estas ausências. O São Paulo no Morumbi é muito forte, mesmo ainda vivendo uma certa instabilidade no campeonato. Fluminense e Palmeiras é um jogaço. O Fluminense deu uma resposta legal contra o Cuiabá. Thiago Silva chegou, deu uma organizada. Palmeiras tá bem, né? Vai bem, obrigado. Uma rodada legal, cara. Só grandes jogos, né? Sem dúvida. A gente tá falando de desfalques. O Palmeiras tem bastante desfalques hoje também. Piquerez, Mike, Murilo. Todo mundo lesionado. O que ajuda o Palmeiras é as reposições, né? Na lateral esquerda é que a Como reclama, hein? Pelo amor de Deus. Vanderlan. Aí na direita não tem Rocha. o Mike, tem o Rocha e tem o Giai. Ou seja, dois jogadores. Quais os outros desfalques? Murilo, vai entrar um jovem ou um Naves ou Vitor Reis. O jovem é o Vitor Reis que já fez gol em derby. Então a reposição do Palmeiras é... Ruim o elenco do Palmeiras. E não tem o graças a Estevão, Deus. né? O Estevão mais uma vez. Que é diferenciado, mas quem que vai? Dudu? Vai voltar o Lázaro também. Que também... O Lázaro de lesão, né? Então, volta Ó, de deixa eu lesão, registrar aqui algumas participações. Gustavo Cearazinho tá mandando Tava aqui lá fotos ontem, com tava Fábio... lá ontem. Mandou um Calma abração aí, pra cara. você, cara. Calma. Mandou fotos aqui com o Fábio Scheibe, com o Antônio Lupe, o Antônio Wilson. Bom dia, Carlão. Antônio Wilson aqui do Nova Europa. Você lembra que eu falei que um time não dá diferença de um para outro, são iguais? Verdade. Boa. Elvis foi o camisa 10 que todo mundo queria ver. Espetáculo, passes de 3 dedos, armação no meio impecável, distribuição de bolas nas costas, deixando os meias do Vila desnorteados. Acertou o travessão e fez um gol de falta. E olha que nem teve chapelito. Craque de bola. Manda aqui o Conrado. O meu irmão, que mora em Portugal desde 2019, foi lá assistir o jogo ontem. E ele falou assim, quem que é o 10 da Ponte? Eu falei, o Elvis. Você não lembra dele no Goiás, Cuiabá? Craque, diferente. Gostou muito do que viu ontem. Bom dia, amigos da CBN. Se a zaga do Guarani parar de entregar, as vitórias virão. JP de Moraes hoje joga o René Santos, né? Que é uma zaga 100% nova, né? O Salustiano e o René Santos foram jogadores contratados. Bom dia, meus amigos. Cara, se a Ponte jogasse fora como ontem, seria líder facilmente. Marcou muito bem, aproveitou os erros do Vila. Parabéns para o Pedro Rocha, que jogou muito. Igor improvisado. Tem que ser melhor, tem que ser titular. Jogou melhor do que o lateral de origem. É o Rafael Freitas, do Nova Europa, mandando a mensagem aqui. Aliás, foi um cala-boca do Pedro Rocha pro Carlão, que criticou ele aqui no jogo contra o Paysandu, hein? Não, mas ele... Não, contra o Paysandu ele fez boas defesas, mas o gol a gente questionável. Discutiu. Houve debate. Contra o Mirassol, eu não gostei da atuação dele contra o Mirassol, apesar da vitória por 4-2. Ontem ele foi bem. Quando exigido foi bem. E o pênalti dá o pênalti dá confiança, né? O goleiro é uma questão de confiança. Mas o Carlão criticou, né? A gente precisa... Porque assim, sabe, fica... Bom dia, senhores. Na Ponte... defesa, cala a boca, Carlão. Já percebi que o Eberlin provavelmente não fará contratações relevantes nessa janela. Então não vão criar expectativas. Agradeço ao Nelsinho. Thiago Vitor tá elogiando aqui o trabalho do Nelsinho, tá dizendo que vai ficar cauteloso em relação às expectativas por conta do mercado. Gostei do resultado na Ponte, os gols do Igor Inocêncio e do Elvis foram show. Guilherme Henrique, Vila Padre Manuel da Nóbrega. Bom dia, amigos, simplesmente a melhor equipe de toda a CBN Esportes. Ontem foi mágico, abraços, Peterson, o Judoca, tava lá também, ontem passou na cabine, né? Tirou foto com todos vocês. Guarani vence hoje 1-0 e dá início à recuperação. É o Alberto que manda a mensagem aqui. Volta Yuri Tanque, só assim o Guarani... se o Guarani golear todos os jogos, escapa. Abraço, Edu do Táxi. Eduzinho. Bugrino, Edu participando aqui, obrigado pela mensagem. O Fluminense vence 1-0, gol do Thiago Silva. O Botafogo também vence, aposto nos cariocas. Sou corintiano, é o Henrique quem manda a mensagem aqui.
Não aposta nos cariocas, aposta contra os rivais, né? O Ronaldo tá dizendo que o Guarani vai vencer o jogo, gol de Caio Dantas. Alguma informação sobre o Vladimir? Deve jogar, né, Lu? Titular, provavelmente. O Vladimir viajou depois de muitas dores nas costas. 11 horas e 59 minutos, ponto final. Desejando aqui ao nosso amigo Carlão de Freitas excelente férias. 20 dias. A gente se De encontra novo? por aí. Opa, com certeza. Aproveite muito, Carlão. O Carlão tá no Arena ainda, né? Tô no Arena e no 4 Bugrão. horas, 4 horas Arena, Guarani, hoje 9h30. 9h30 tem Guarani e Amazonas. Você percebe que o rapaz vai ser de férias quando ele já começa a deixar a barba mais volumosa. Não, mas ele perguntou. Eu quero ir onde Quero o Júlio dicas. vai, dicas. Ali perto de casa e tal. Eu nunca Vai fiz lá, a vai lá. barba. Passe Eu lá nunca no fiz Renato. a Fazer barba. limpeza de Barbearia, pele. Não, Tem você vai vontade. gostar. Você vai Peeling. gostar. Pra dar aquela... Faz Uma harmonização facial, não pode Carlão. ser de Aí você fenol, volta né? diferente. Não pode ser de fenol. Vai que voltar é com perigoso. óculos colorido. Vai vai estar estar diferente. repaginado. Carlão Mas de eu tenho Freitas. vontade de fazer barba. Eu acho que deve ser uma sensação gostosa. Fábio aquela coisa Scheibe, situação de quente. momento em Paris. Acréscimos do segundo tempo, 9 minutos, o juiz deu 15 Que minutos isso? de Rapaz acréscimos. do céu. É prorrogação? É até empatar? Até a Argentina empatar? É. 9 minutos agora, o Marrocos segue vencendo a Argentina por 2-1 na estreia dos Jogos Olímpicos e muita Boa. festa da torcida marroquina presente lá na É França. isso. Os caras são malucos. Amanhã a gente tá de volta com o CBN Esportes. Grande abraço a todos vocês. Um abraço. Repórter CBN.